Senhores telespectadores, viemos hoje ao Alto Minho. Toda a gente sabe que o Alto Minho é uma das regiões mais bonitas de Portugal. E no Alto Minho viemos a Arcos de Valdevez. Também toda a gente sabe que os Arcos do Valdevez são uma das terras mais bonitas do Alto Minho. E eu estou a falar-lhes aqui, junto do Rio Vez, vê-se ao longe a ponte. Era a ponte medieval em Arcos, que provavelmente deu o nome à terra. O vale onde corre o Rio Vez era atravessado por uns arcos de uma ponte e a isto chamaram Valdevez. Vim aos Arcos de Valdevez por causa de uma notícia que vem neste jornal. Está aqui. Passo de Giela, já é da Câmara. Bom, isto para mim era um assunto antigo. E eu vim logo cá. Vamos lá ver porquê. A história é esta. Há já alguns anos, penso que em 1985, eu dei um grande passeio pelo país para escrever um livro. O livro é este, Itinerário Português, e é uma descrição dos monumentos nacionais desde norte a sul. Ora bem, quando cheguei aqui, este capítulo chama-se exatamente Desgosto em Giela. Eu vim aqui ao Paço de Giela, que é o que está na nossa frente. O Paço de Giela tem a maior importância. Esta torre que vêem é medieval. É uma torre do século XIV. Mas esta torre foi dada pelo Dom João I a um cavaleiro português que o auxiliou a conquistar a cidade de Tui. Está, portanto, ligada à independência de Portugal. Depois, no século XVI, os Cerveiras fizeram este palácio. Era um palácio muito bonito, Palácio Manuelino, e no nosso país há pouquíssimas coisas dessa época. Pois bem, quando eu cheguei aqui, tinha acontecido o seguinte. Na véspera, tinha vindo aí uma excursão de uma escola. Os rapazitos, novitos e tal, treparam, não sei como, para o telhado. Toda a frontaria era coroada de ameias, de merlões. Hoje tem lá 3 ou 4. E qual foi o jogo que os pequenos resolveram fazer? Cada grupo punha-se atrás de uma ameia, bum, deitava abaixo. Claro, os pesados blocos caíam cá embaixo. Alguns ficaram inteiros, mas a maioria fez em bocados. Isto impressionou-me muito. Ser possível destruir assim, vandalizar assim, um monumento desta importância. É isso que eu digo, desgosto em Giela. Quem teve a culpa não foram os miúdos, coitados, eles sabiam lá o que faziam. Não, quem tem a culpa é o Estatuto dos Monumentos Nacionais, porque isto que estão a ver é monumento nacional, é uma responsabilidade do país. É Portugal representado pelo Estado, pelo Governo, quem é responsável pela conservação destes monumentos. E não há lei nenhuma que impeça estas coisas. Isto não tinha um guarda, não tinha aqui ninguém, estava abandonado. Os pequenos tinham aquela irresponsabilidade dos verdes anos,
fizeram essa brutalidade. É contra isso que eu protesto e faço aqui considerações sobre o que se devia fazer para salvaguardar o património nacional. De maneira que vejam, tinha este desgosto quanto ao Paço de Giela, quando vejo a notícia, vim cá, finalmente o Estado já comprou o que realmente era um tesouro, já cumpriu uma obrigação. Quando cheguei soube que não era bem assim. Quem comprou não foi o Estado, foi a Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez, que é uma Câmara pobre. A Câmara foi a Lisboa, falou com o Governo, pediu uma ajuda e estava à venda. A quinta é enorme. Isto tem 22 hectares, portanto 220 mil metros quadrados. Se eu fizer a conta a 600 mil reais o metro quadrado, era uma oportunidade única. A Câmara foi a Lisboa, mas o Ministério da Cultura disse: nem um centavo, nós não temos dinheiro para comprar monumentos. E o monumento nacional da responsabilidade do Estado teve que ser comprado pela autarquia. Naturalmente, a autarquia, com as suas dificuldades, comprou a prestações. Vá lá que o proprietário e a autarquia entenderam-se, e isto vai ser pago durante longos anos por uma autarquia pobre, porque o Ministério da Cultura, que tem financiado coisas que valha aos Deus, não tem dinheiro para pagar uma coisa destas. Não há dúvida que estas coisas do património andam um bocado mal encarrilhadas em Portugal. Toda a terra aqui é rica em monumentos. Vêm uns grandes penedos a coroar um outeiro. É o Castro de Azere. Castro neolítico, provavelmente, seguramente da Idade do Bronze, em que teve um enorme povoamento. Terra romana, também importante. Depois houve ali um mosteiro, talvez do século X. Tudo isso pareceu importante em 1910. Em 1910, lá sai a lei. Isto é monumento nacional. E agora? Agora o abandono é total. Devo-lhes dizer que aquele castro não é o único. Aqui, só neste concelho, contam cerca de 100. 100. O que é um castro? Bom, um castro era uma povoação fortificada que era onde as populações viviam quando chegam os romanos. Ora, vocês sabem, os romanos chegam mais ou menos quando nasceu Cristo. A nossa era, a era cristã, começa a contar-se com o nascimento de Cristo. Portanto, começa há 2000 anos. Bom, nessa altura acaba a época romana. Mas, muito antes dos castros, talvez aí 3000 anos antes de Cristo, havia outro tipo de construções. Estou-lhes a falar numa mamoa, ou um dolmen, ou uma anta. Uma anta era um sepulcro de pedra. Também aqui há muitas. Esta região em que estou a falar é realmente o núcleo arqueológico de Mesio-Gião. O Mesio tem estas antas, que são realmente... Esta foi explorada e valorizada o ano passado, em 1998. Estes trabalhos começaram em 96. E vão ver o que estes trabalhos dão. Vieram aqui, limparam isto, puseram as pedras, enfim,
E tiveram surpresas. Por exemplo, isto que aqui está e que eu lhes estou a mostrar são 12 pontas de flecha. Eram de pedra, finamente trabalhadas, e era com estas flechas que eles faziam a sua caça. São peças bonitas. Agora, ainda mais bonita é esta. Reparem, isto é uma foice. Isto é uma foice. Uma foice de sílex, portanto muito cortante. Talvez isto tivesse algum cabo. Era com isto que eles ceifavam as suas searas. Bom, e para mim a peça sensacional, que é uma coisa de certo modo única no mundo da arqueologia, é esta joia. É uma ponta de lança de sílex. Se a vissem de perto, tudo isto aqui está finamente serrilhado, parece a serrilha de um selo, só que é feita em pedra. Bom, e era com isto que eles combatiam. Falo-lhes nisto para lhes dizer os segredos que estas estações arqueológicas inexploradas ainda nos podem revelar. Mas eu acho que o facto histórico mais importante aqui da região do Val do Vês é aquilo a que eu vou propositadamente chamar o Encontro de Valdevez. Devo-lhe dizer que lhe dão muitos nomes. Agora é costume chamar o Recontro de Valdevez. Ora, recontro é uma coisa, encontro é outra coisa. Também lhe chamam o Torneio de Valdevez. Também lhe chamam o Combate de Valdevez. Até lhe chamavam, quando eu andava na escola, a Batalha de Valdevez. Não foi batalha, nem combate, nem recontro, nem torneio. Foi um encontro. Um encontro para fazer a paz. Não sei que diabo de espírito tem sido este de certos escritores portugueses que transformam a paz em guerra. Como sabem, é sempre útil transformar a guerra em paz. Essa é a missão dos homens bem-intencionados. Agora, isto que aconteceu em Valdevez, aqui o que se fez foi a paz. E o que eles inventaram foi a guerra. Isto é que só aqui. Bom, a história é mais ou menos esta. Dom Afonso Henriques não reconhecia, enfim, a soberania do imperador. O imperador era primo dele. Eram os dois netos do imperador Afonso VI, portanto eram primos direitos. O outro era rei de Leão e Castela e tinha-se proclamado imperador de todas as Espanhas em 1135, e o nosso, nessa altura, já dizia que era rei de Portugal. Bom, ser rei está bem, pois um imperador tinha reis, havia outros que eram reis. O ser rei não era grande mal. O pior é que o nosso Afonso Henriques tinha as suas pretensões a ser rei da Galiza. E há aqui um ponto muito importante, aqui ligado com Valdevez. Dois dos mais importantes condes da Galiza, o conde de Toronho. Toronho é toda a região de Tui, quase até Vigo. E o conde do Límia. O Límia, quando a gente está lá em cima no Gerês, na Portela do Homem, vê aquelas terras enormes, aquilo é o distrito do Límia. Era do conde Gomes, do conde Rodrigo Veloso. Esses dois condes diziam que o rei deles era o Dom Afonso Henriques, não era o Afonso VII. Bom, então o imperador Afonso VII resolve vir castigar o primo rebelde e os condes revoltosos. Vem por aqui adiante, ele chega aqui, e agora reparem, isto é contado por duas fontes, mais ou menos dessa altura. Uma é uma fonte realmente espanhola,
que é a crónica do Imperador Afonso VII. E outra é uma crónica de inspiração portuguesa, que é a chamada Crónica Gotorum, a crónica dos godos. E contam ambos da mesma maneira. Veio o imperador, acampou num monte na Portela do Vês, estou-lhes a falar aqui, justamente na Portela e no monte, mas no monte em frente, que era mais alto, estava acampado Dom Afonso Henriques. Aquele monte em cima é realmente mais alto e este é o único ponto aqui do Vale do Vês em que se dá isto. Frente a frente, dois montes. Um mais baixo, que é este. Estava aqui o Forte da Pereira, outro mais alto, que é aquele. Era o Forte do Bragantelo. Ora, o nosso Dom Afonso Henriques, que tinha chegado primeiro, de certo, estava no forte mais alto. E o imperador hesitou, então ia agora atacar o primo ali, ter que trepar por aquelas ladeiras, era um perigo, embora ele tivesse forças grandes, e hesitou. Passaram dias. Durante esses dias havia cavaleiros muito insofridos, muito valentões, que desafiavam-os lá, e iam ali para baixo, para aquele campo, este terreno ao meio, chamava-lhe o campo do Bafordo. O Bafordo era um torneio, e lutavam. Isso era uma luta a sério, à espadeirada e à lança. Isso fez mortos e feridos. Até que os fidalgos foram ter com os reis e disseram: isto assim não pode continuar. Estamos aqui, está a morrer gente, ninguém ganha nada com isso. Até lhe disseram uma coisa: se nós, em vez de andarmos a guerrear-nos uns aos outros, estivéssemos unidos, não tinham morrido tantos irmãos nossos agora em Leiria. É claro, tinham morrido em Leiria, trucidados pelos mouros. Os cristãos deviam se unir contra os mouros. Em vez disso, estavam aqui a perder tempo, aqui, nestas guerrilhas. Bom, é claro que as duas fontes, a fonte portuguesa, diz: quem pensou isso foi o rei de Castelo, o imperador, e foram os espanhóis que mandaram propor a paz aos portugueses. A fonte portuguesa diz o contrário. Não. Quem pensou nisso exatamente, os portugueses dizem que foram os espanhóis que pediram a paz. E os espanhóis dizem que foram os portugueses que foram lá pedir a paz. Eu acho que isso, cada um fala a seu jeito, fala do seu lado, mas dizem todos a mesma coisa. Os nobres impõem aos seus reis que façam a paz, porque no século XII, como no século XX, a guerra não resolve coisa nenhuma. E eles tinham razão. Era dos mouros que tinham de se defender. Realmente, também diz a fonte, escolheram um lugar próprio, foram até lá, beijaram-se, abraçaram-se, sentaram-se e combinaram a paz. Eu não sei que lugar foi, mas desconfio que foi um, e também vou até lá. A crónica diz que os dois reis se dirigiram a um determinado local, não diz qual é, e aí se encontraram, oscularam, portanto beijaram, comeram e beberam em comum, conferenciaram a sós e estabeleceram a paz. Acontece que numa inquirição do ano de 1252, portanto cerca de 100 anos mais tarde, uns moradores aqui deste sítio, para indicar exatamente o limite de uma propriedade, disseram: é o lugar onde moraram os reis. Ora, como a corte nunca esteve aqui, a única vez que por aqui passaram dois reis foi essa, foi nessa batalha que esteve para haver, mas não aconteceu, foi provavelmente aqui, em Mei, que o imperador de Leão e Castela e o rei de Portugal estabeleceram a paz.
Uma pergunta que é que costumo fazer é esta: então e quem é que ganhou? Até há ali uma escultura, tem um cavaleiro com a lança levantada, quem ganhou, quem perdeu. Oh, meus meninos, isto não era nenhum futebol, não era uma questão de ganhar ou perder. Quem ganhou foi a inteligência. O rei de Portugal desistiu às suas aspirações sobre a Galiza. Os dois condes galegos que o acompanhavam e que lhe davam a força toda, bom, o Afonso VII a um perdoou. Ao conde de Límia, ao conde de Toronho, não. Esse nem sequer o deixou ficar em Portugal. Foi lá para longe, foi para a França e acabou os dias no mosteiro de Cluny. Quem andou cá e lá a fazer a paz entre um rei e outro e tal, foi o arcebispo de Braga, Dom João Peculiar. O rei de Portugal continuou a intitular-se rei, a não prestar vassalagem ao seu imperatório primo, desistiu desses sonhos à Galiza, bom, que eram lindos sonhos, temos de concordar, mas às vezes na vida nem tudo é possível. Esta é a verdade sobre o encontro de Valdevez. Quando é que vai acabar esta estupidez de dizer que o encontro foi um recontro? Deixei-me empolgar pelo passado de Arcos de Valdevez e só falei de história. Bom, isso não admira, porque, como sabem, eu sou professor de História. Mais do que isso, o que eu sou realmente é um membro da Academia Portuguesa da História. E eu é na qualidade de membro da Academia que corro o país a lembrar a história dos portugueses, a tentar tornar mais sólidas as raízes do amor dos portugueses à sua terra. Aliás, esse é o papel dos académicos. Há muita gente que julga, os académicos são os senhores que estão lá metidos numas salas e tal, a fazer umas conferências, a fazer os elogios uns dos outros. É exatamente o contrário. Estão a ouvir um membro da Academia de História a recordar aos portugueses a história da terra em que nasceram e que o faz por um dever de consciência, um dever que resulta de ser membro da Academia. Mas a verdade é que aqui não há só história, há também a natureza. Esta terra de Arcos de Valdevez, neste concelho, fica um dos trechos mais deslumbrantes, mais emocionantes da paisagem de todo o nosso país. Estou-lhes a falar aqui, estou-lhes a falar no Parque Natural. Não é natural, é Parque Nacional. Que estupidez eu ter que fazer esta correção. Como se os outros parques não fossem todos tão nacionais como este. Não há nenhum que seja estrangeiro, nem brasileiro, nem suíço, nem sueco. São todos portugueses, portanto são todos nacionais. Mas este é o único que tem direito a usar PN, Parque Nacional. Bom, isso vem de uma coisa. É de que este é, entre todos, o mais empolgante. Se algum dos meus senhores telespectadores não veio ainda aqui, não me perca tempo. Venha aos Arcos de Valdevez. Esteja aqui sentado nestas pedras. Olhe para este país e depois escreva-me a dizer se eu tinha ou não tinha razão.